Brasil, mesmo com uma população tão grande, com mais de 190 milhões de habitantes, enfrenta problemas na hora de preencher vagas no mercado de trabalho. E para conversar sobre este assunto, hoje, o apagão da mão de obra, nós convidamos dois especialistas em recursos humanos. Estão conosco Otávio Bentes e Silvio Jardim. Otávio Bentes é psicólogo com pós-graduação em docência do ensino superior. Possui experiência de 36 anos em gestão de pessoas, atuando como executivo especialista em RH, consultor e professor. Em consultoria, atuou nas áreas de desenvolvimento de sistemas de RH, com ênfase em remuneração fixa e variável, educação e treinamento e gestão de desempenho. Silvio Jardim é mestre em comunicação, especialista na formação e desenvolvimento de equipes de vendas, é professor, instrutor e consultor em instituições de ensino e empresas de pequeno, médio e grande porte. Atua há 30 anos na elaboração de projetos, formação e gestão de equipes multidisciplinares em setores como o da construção civil e na área industrial de empresas nacionais. Em consultoria, atua nas áreas de desenvolvimento de sistemas de RH, com ênfase em formação gerencial, comunicação organizacional e estruturação comercial. Otávio e Silvio, o Brasil com tantas pessoas procurando vagas no mercado de trabalho, com tanta gente para trabalhar, por que acontece esse apagão da mão de obra? Quais são as causas desse apagão? Historicamente, nós não tivemos a preocupação em formar essa nova geração de profissionais. O ensino é falho. Então, esse ônus recaiu sobre as empresas. E as empresas, talvez por uma situação de acomodação, também não se preocuparam em desenvolver uma nova geração de líderes, de gestores, para ocupar a sucessão das atividades. E, associado a isso, talvez a falta do planejamento de um processo de continuidade que desse suporte ao planejamento estratégico dessas empresas. Não é? Por exemplo, eu sou filho de consultor. Passei minha vida inteira ouvindo e peguei exatamente a migração de uma geração para outra. O mercado de construção civil, antigamente, você tinha uma formação contínua de mão de obra. Não é? Isso foi desaparecendo até por uma visão muito até um pouco de menos-valia mesmo, porque você não investe na formação, as pessoas vão desaparecendo, a obra termina, manda-se embora. E como é o dia seguinte? E o que a gente está observando hoje é exatamente uma história parecida. Quer dizer, não há preocupação no investimento continuado em recursos humanos. Quer dizer, as empresas muitas vezes não saem da teoria para a prática quando elas dizem que pessoas são o seu principal recurso. Só que hoje são o seu principal recurso para que elas atinjam os objetivos. Então, isso é fundamental que nós acordemos para que botar um pouquinho a mão no bolso para investir. E não estou falando só das empresas, não. Os próprios profissionais, por conta própria, têm que cuidar do seu investimento, né? Isso é uma coisa que é importante. Agora, uma coisa que nós sempre falamos, na perda de profissionais, ao não encontrar profissionais, cada vez mais com esse apagão, o custo de contratação está elevado. Você vai buscar hoje um engenheiro no mercado, não está barato, está caro. E as empresas estão começando a se desesperar porque, mesmo elevando a oferta, elas não estão encontrando. E, por outro lado, a questão da retenção. A gente sempre fala de políticas inteligentes de recursos humanos. O que são políticas inteligentes de recursos humanos? Remuneração, que é uma especialidade minha. É preciso que você identifique claramente que objetivo você quer atingir e o que é importante para que você incentive ou desincentive. Então, você investir numa política de inteligente de remuneração é você trabalhar por resultados. E, no entanto, a gente ainda encontra muito uma resistência forte dos empresários no sentido de investir nessa maneira diferenciada de remunerar. Porque se você investe só em salários, você está agregando custo, e custo fixo. Aí você entra numa situação mais difícil por uma crise. Agora já está se falando de uma nova crise aí, né, em função desse problema nos Estados Unidos. Quer dizer, você está com um custo fixo lá em cima e fica difícil. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que mandar embora, porque os salários estão tão altos, né? A remuneração variável não. Você paga se você tiver resultado.
E você está, na verdade, incentivando que as pessoas se voltem para aqueles determinados objetivos. É preciso que essa remuneração gere uma interação entre empresa e empregado. Há uma grande mudança nessas relações de trabalho, tanto de remuneração hoje em dia, né? As empresas precisam estar atentas a essa mudança. Elas precisam estar atentas e elas precisam se preparar para essas mudanças. Não é só estar atenta, elas precisam... Como é que é isso? Né? Como é que nós podemos fazer? E não são só empresas, as grandes empresas, as multinacionais, as grandes empresas nacionais mesmo, elas já acordaram para isso. Eu estou falando de um mercado das empresas familiares, de empresas de médio porte, né, de pequeno porte, que não é diferente. A única coisa que diferencia uma empresa de pequeno porte para uma empresa de grande porte é a sofisticação do instrumento. Mas o conceito é rigorosamente o mesmo. Eu gostaria de saber de vocês se existem setores que estão sendo mais atingidos com essa falta de mão de obra. Sabemos que o Brasil tem uma certa demanda por tecnologia, por engenheiros, pessoal da construção civil. Quais são os setores hoje mais atingidos pela falta de mão de obra? Hoje, pela nossa experiência, a gente percebe que todos os setores estão sendo atingidos, né? O que se nota é que a indústria perdeu importância percentual no nosso PIB, né? Hoje nós temos uma realidade de mercado muito diferente do que havia 5 a 10 anos atrás. Então o empresário precisa atualizar. Ele precisa entender que as velhas soluções não servem para os novos problemas, não é? Então há uma falta crônica de técnicos nas indústrias e nas obras, sim, né? Até porque a engenharia deixou de ser interessante há 30 anos atrás, né? Nós vivemos uma crise da engenharia por 30 anos. Então, quando esse mercado reaquece, as escolas não estão formando profissionais em número e em qualidade suficiente. Mas também nós temos um problema no setor que mais emprega, que é o setor terciário, né? Nós não temos pessoas preparadas para dar suporte à demanda, ao novo perfil do consumidor, a ascensão dessa classe C, que hoje se tornou altamente consumidora e exige qualidade não apenas de produtos, né, mas em termos de serviços. Eu acho que não dá para localizar um setor específico onde essa crise seja mais aguda. O que é mais visível, é claro, é a parte técnica, né? Quando você vê as fábricas percebendo que não conseguem atender a demanda, não conseguem cumprir o seu planejamento por absoluta falta de gente, né? Então, eu acho que o problema é generalizado, né? Existem pontos mais agudos, sim, existem, mas não dá para dizer que um setor está melhor do que o outro. Acho que todos nós estamos sofrendo. Talvez a gente pudesse falar um pouco dos engenheiros. Hoje está muito difícil. Engenheiros tão difíceis de serem encontrados no mercado. Recentemente, nós dois estávamos numa reunião numa empresa de engenharia civil, e estava lá o diretor enfurecido porque um gestor dele tinha pedido demissão por uma oferta maior. E nós olhamos um para o outro, ficamos quietos, né? Depois a gente teve a oportunidade de conversar com ele sobre isso. É preciso não arrancar os cabelos em função disso, mas é preciso acordar que essa oportunidade que a gente está tendo agora de um mercado aquecido, né, de aumento da oferta, ela vem ao encontro de uma série de necessidades. Nossos salários ficaram achatados durante muito tempo. Eu não participei do milagre econômico na época dos anos 70, não sabia o que era pleno emprego. É a realidade que nós estamos vivendo. Então, é hora das empresas serem inteligentes, é hora de sair da acomodação em busca de não só atrair, mas como reter seus talentos. E aí as pessoas vão querer salários, as pessoas vão querer respeito, as pessoas vão querer interação, participação ativa, uma série de coisas que frequentemente a gente enxerga que as empresas não estão ainda devidamente preparadas. A área de recursos humanos, eu sempre fui gestor de recursos humanos, né? Trabalhei em algumas multinacionais. A gente percebe
que ainda é uma área onde a importância dela ainda não é a devida, né? Agora chegou um momento que ou se dá atenção ou não se terá as pessoas que se necessitam. Não tem como deixar isso de lado nesse momento. Isso, exatamente. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje sobre o apagão da mão de obra com os especialistas da área, Silvio Jardim e Otávio Bentes. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre o apagão da mão de obra com Otávio Bentes e Silvio Jardim. Já falamos sobre esse apagão, quais são os setores mais atingidos. Eu gostaria de ouvir de vocês quais são as consequências para as empresas, o que esse apagão traz de bom ou principalmente de ruim para as empresas. Eu tenho a impressão que o mais grave, né, seja o impacto sobre o espírito empreendedor do empresário brasileiro. Porque é muito frustrante você perceber o potencial que está sendo perdido, né, num momento de mercado de pleno emprego, onde você tem uma população sedenta por consumo, o empresário não conseguir realizar o que ele poderia estar realizando por não estar preparado, por não encontrar pessoas que deem suporte à realização dos seus projetos, né. Talvez seja a hora do empresário começar a pensar diferente o que ele imagina como RH. O RH sempre foi considerado um custo, né? Quando você fala com o empresário, ele morre de medo da folha de pagamento, por exemplo, porque é uma despesa brutal, né? O nosso custo é muito alto. Mas uma conta que nunca é feita é o que eu estou perdendo, né, por não ter pessoas preparadas, competentes, para dar fluxo ao meu projeto. O que custa em termos de desembolso é facilmente identificado, mas o que se perde em termos de incompetência corporativa é muito difícil você avaliar. Então eu acho que é o momento da gente pensar em fazer um outro tipo de conta. O que eu poderia estar ganhando se tivesse as pessoas certas? Quantos negócios eu deixo de concretizar por falta de pessoas capacitadas para isso? O desespero que a gente percebia nesses dirigentes, deles estarem sozinhos, né? Então eles acabavam nos fazendo, assim, nos otorgando um papel de ouvi-los e trocar ideias, né? Essa minha vida inteira. Então o que a gente percebe ainda é uma inapetência absurda de se planejar. Eu não consigo me conformar que o Chile consiga colocar frutas na Europa de muito melhor qualidade do que nós. Não consigo me conformar que eles tenham frutos do mar. Tudo bem, existem algumas questões
de temperatura de mar, geográficas, tá certo? Mas eu não consigo me conformar que nós, com a costa que nós temos, rios, né, a gente não seja primeiro mundo. Há um subaproveitamento do nosso potencial, né? Total, né? Então, é isso que é preciso que o empresário brasileiro acorde para essa palavra planejamento. Já que estamos falando do nosso tema é um apagão, é planejar que tipo de mão de obra, onde é que eu quero chegar, né? Eu tenho muito medo. Agora, a presidenta Dilma fala em redução de IPI, de favorecer a nossa indústria, estamos perdendo a concorrência para a China, mas e aí? Como é que vai ficar a questão? Tá bom, vamos produzir, vamos dar ênfase e preferência aos nossos, mas teremos a mão de obra? É essa que é uma questão. O Brasil é considerado a bola da vez economicamente no mundo, mas ou a gente produz um choque de educação nesse país, educação nas melhores universidades, melhores colégios, nas corporações, ou nós vamos perdendo mais uma vez o bonde da história. Então é preciso isso aí, né? O custo da mão de obra, como a gente já falou, está ficando mais caro, mas vamos ser criativos, quer dizer, como a gente estava falando, quer dizer, vamos pensar essa remuneração, vamos pensar outras ofertas. Não é só salário, tem milhões de outras possibilidades em que a gente pode pensar. Até porque hoje em dia as pessoas não buscam apenas uma remuneração salarial, elas buscam uma satisfação profissional também, né? Isso, então, de repente, seguindo por esse lado, é uma tendência, né? Isso desde o processo de comunicação corporativo, né, a verdadeira inclusão das pessoas, inclusive esse nome horroroso de mão de obra, né? Isso é início do século XX, onde era mão de obra mesmo, você estava ali para produzir alguma coisa e não para pensar. Hoje nós temos que ter cérebros de obra, né? Então é preciso, desde esse momento, fazer uma verdadeira inclusão desses profissionais nas decisões organizacionais, entendeu? Isso faz parte de um processo de retenção de talentos, né? Silvio, então a palavra-chave seria educação. A educação contribuiria com a solução desse problema? Eu acho que existe, inclusive, uma preocupação governamental apontada para esse sentido, né? Quando você viu recentemente a criação de 100 mil bolsas. Por quê? Se eu não posso competir em preço com os gigantes asiáticos, eu tenho que encontrar uma outra forma de competir, né? Eu preciso competir com conhecimento, com parque tecnológico, com exportação de conhecimento, né? Porque nós estamos voltando a uma situação antiga onde o Brasil era um exportador de commodity. E hoje a economia brasileira está voltando a ficar apoiada em commodities. E commodities são um mercado instável, né? O mundo inteiro produz commodities. Se eu não consigo competir com a China no custo da produção, eu preciso encontrar formas criativas de desenvolver tecnologia. E se eu não vender produto, eu vendo tecnologia, não é? Mas é preciso que o governo, as empresas e os profissionais tenham isso sempre em foco, não é? A capacitação do profissional para enfrentar esse desafio. O que a gente enxerga é uma enorme parcela do faturamento das empresas saindo ralo abaixo por problemas produtivos, né? Enquanto você tem lá uma Toyota que faz um sistema onde a interface com o cliente é que vai determinar tudo o que vai acontecer, você não tem formação de estoques intermediários, você não tem aquele problema do lote econômico, né? Eu só produzo determinada peça, se eu já que eu vou produzir, eu preciso de 20, eu vou produzir 50, porque eu não sei o que será em seguida. Isso é custo parado. Então, a transformação disso, se funcionou no Japão, se funciona em uma série de empresas, por que não funcionar? Isso é competitividade. Isso é importante se falar, e novamente estamos falando de quê? De planejamento, de conceito. Aliás, o empresariado, de uma maneira geral, está necessitado de ir um pouco mais para o banco escolar. Todo mundo, né, que nos ouve agora é cliente, né? Todo mundo é cliente de uma empresa, de uma prestadora de serviços. Eu acho que todo mundo aqui tem uma experiência negativa, pelo menos, para contar, né?
Então, o que a gente percebe é que, nesse momento, a gente passa por uma situação crítica de mão de obra. Nós passamos por uma situação crítica de continuidade de planejamento e continuamos perdendo clientes, né? Por falta de preparo de profissionais, de gestores, de líderes que percebam a importância do foco da organização, né? Do foco econômico de cada organização, porque a gente percebe muitas vezes empresas totalmente focalizadas no processo e totalmente míopes para o mercado. E eu acho que o RH tem esse papel também, né? Não é só o aspecto humano da formação da equipe que vai levar essa empresa para o futuro, mas principalmente qual é a importância econômica de você ter essa equipe capacitada. Perfeito. Eu quero ouvir um pouquinho mais das possíveis atitudes que o profissional deve ter nesse sentido para não estar fora do mercado de trabalho, mas isso daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho, né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil, essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando sobre o apagão da mão de obra, hoje com Otávio Bentes e com Silvio Jardim. Silvio e Otávio, a gente falou muito do papel das empresas, o que as empresas precisam mudar, mas a gente também precisa pensar no profissional. Esse profissional não pode ficar sentado esperando que as empresas resolvam tudo por ele. O que ele deve fazer nesse momento de apagão de mão de obra, com tantas vagas disponíveis e pessoas precisando de trabalho? Essa é uma questão fundamental. Houve época que você perguntava, né, o que a empresa pode fazer por mim? Você é dono da sua carreira. Ninguém é o dono da sua carreira. Inclusive, essa garotada hoje, geração Y e tudo, né? Quer dizer, tem uma relação hoje com as corporações muito diferenciadas, né? Eles buscam o seu desenvolvimento, eles têm uma percepção de mercado, de futuro, muito mais aprofundada do que, por exemplo, teve a minha geração quando comecei, né? Então, é importante você enxergar o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que movimento a Europa faz, né? Para que você pensar globalmente, e conseguir efetivamente buscar na prática o seu desenvolvimento, você se preparar. Exemplo, está se discutindo muito o pré-sal, turma que é ligada a petróleo. O que está acontecendo na Europa? A Europa está fazendo um plano fantástico de eletrificação, de transporte de massa. Será que nós vamos ter efetivamente condição de vender todo esse petróleo do pré-sal? É só uma pergunta, né? Já se fala em cidades como Paris, como Barcelona, de proibir os carros a gasolina de circular. Já se fala em carros elétricos. Então, que mercado é esse que eu vou ter?
Então você tem que pensar, o profissional hoje também tem que fazer um exercício de planejamento estratégico, de enxergar as oportunidades futuras, para que não invista no nada, ou seja, investe, e o mercado se revela muito aquém do que ele imaginou. Essa visão macro pode fazer toda a diferença no futuro de um profissional, então. É preciso entender que apenas a qualificação talvez não seja suficiente, não é? É preciso a gente perceber também que apenas a experiência, a habilidade de tocar esse projeto não seja suficiente. Além da carência de talentos que a gente percebe no mercado, também eu acho que existe uma carência de atitude. Muitos profissionais não percebem a necessidade desse autogerenciamento, né? E eles repetem práticas de seus pais e de seus avós, em que a empresa era responsável por ele para o resto da sua vida. É assustador, às vezes, num processo de seleção, você ouvir de um jovem quais são os benefícios, não é? Antes de saber qual é o trabalho, não é? A falta de compreensão da linha de ação dessa empresa, né? A falta de compromisso com o projeto da empresa. Então, eu acho que tem que andar para e passo, não apenas a qualificação, mas também uma mudança de atitude, né? O profissional que é contratado para resolver o problema, para dar continuidade ao projeto, né? Para permitir a essa empresa que prossiga com o seu planejamento, mas nem sempre isso é possível, né? A gente tem um mercado bastante volátil de cérebros fantásticos, de profissionais de alta performance, que o empresário não consegue segurar. E você tem uma massa muito grande de pessoas que precisam ser empurradas, né? Então, quem sabe se a gente conseguisse o equilíbrio, né? Pessoas fantásticas, mas também comprometidas. Pessoas com atitude, com iniciativa, mas também com qualificação. Eu acho que isso não é só o governo, não é só a empresa, mas também é o profissional que tem que buscar, não é? Queria agradecer a presença de vocês, o nosso tempo, infelizmente, é curto. Muito obrigada pela presença e, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente volta a falar sobre esse assunto tão importante para os profissionais, para as empresas e para o Brasil de modo geral. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, sempre que precisar, estamos às ordens. Que ótimo. Nós conversamos hoje, então, com Otávio Bentes e Silvio Jardim, especialistas da estrutura e gestão de pessoas. Conversamos sobre o apagão da mão de obra. Mas, infelizmente, o programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Na semana que vem, a gente volta com outra entrevista imperdível. Fique conosco e até lá.